E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Fortes e dessa vez com a Copa do Mundo já em andamento. Começou na última quinta-feira, o México bateu a África do Sul por 2-0 e conquistou a primeira vitória da Copa do Mundo, os 2 primeiros gols e as 3 primeiras expulsões. Mas eu acho que o torcedor brasileiro não quer saber muito do México, né? A gente tá bem ansioso pro jogo da seleção brasileira e eu vim aqui tentar trazer um pouco de ânimo para vocês, o que eu posso esperar do jogo, provável escalação, a minha provável escalação dessa partida. Então vem comigo. Será que você pode acreditar? Você deve acreditar? E o que o Brasil pode oferecer nessa primeira partida contra o Marrocos? O primeiro ponto que eu queria puxar aqui com vocês é sobre o Brasil não ter grandes craques. Será que isso é uma verdade? Bom, eu não acredito nisso. Eu acho que sim, o Brasil tem grandes jogadores, talvez não tão consolidados dentro da seleção brasileira e muitos criados fora do país, né? Ele foi muito jovem para a Europa e o torcedor não consegue acompanhar de perto a evolução, não consegue acompanhar de perto como que está o desenvolvimento do atleta. Então, eu acho que isso é a maior mentira que tem. Acho que o Brasil é um dos países que mais tem talento para dar nessa Copa do Mundo, para ter nessa Copa do Mundo e para jogar, né, nesse Mundial. Acho que o Brasil tem sim grandes nomes que podem fazer a diferença, já decidiram campeonatos grandes como Champions League, e eu acho que isso pode ajudar numa Copa do Mundo. Claro que não é só isso, mas eu acho que sim, esses nomes podem ajudar o Brasil, pode sim dar uma confiança maior e principalmente um técnico muito experiente, e ele sabe conter esses jogadores, né? Um dos maiores exemplos é o Marquinhos, que joga no PSG, capitão do Paris Saint-Germain, e em 2 anos seguidos o Marquinhos levantou a Champions League como capitão, inclusive nessa temporada. É um jogador muito importante. Também tem o Vini Júnior, que dispensa comentários no Real Madrid, 2 gols em finais de Champions League, decidindo para um dos maiores clubes do mundo. Então sim, o Brasil tem grandes jogadores, além do Rafinha, que briga, né, por ser melhor do mundo, vem se destacando cada vez mais no Barcelona, Gabriel Magalhães, que chegou na final da última Champions League, querendo ou não, o Alisson é um grande nome, ídolo do Liverpool. Então sim, o Brasil tem nomes interessantes, tem nomes que jogam muita bola, precisa só dar aquela liga. E eu acho que o Carlo Ancelotti pode fazer isso, principalmente no Mundial. E além de todos esses nomes que eu falei, eu não vou deixar de falar dele, Neymar Júnior eu acho que pode ajudar muito. Mentalmente, eu acho que dentro do campo ele pode ajudar muitos companheiros, pela visão do jogo que ele tem, principalmente nessa primeira partida contra o Marrocos, que ele está fora, se recuperando de lesão e também se adequando fisicamente. Então eu acho que o Neymar vai ajudar o Brasil sim nessa situação nas próximas partidas, e tecnicamente eu nunca vou duvidar do Neymar Júnior, nunca vou duvidar do talento dele, então eu acredito que sim, ele vai ajudar. E nesse primeiro jogo contra o Marrocos é um desafio difícil para o técnico Carlo Ancelotti e também para os seus comandados. Isso porque o Marrocos foi a sensação do último Mundial, da última Copa do Mundo, eliminando a Espanha, eliminando Portugal e caindo para uma França na semifinal. Então o Marrocos fez sim história nessa competição. Grandes nomes também já nessa nova geração de 2026, Brahim Dias, ainda o Bono, Hakimi, então tem sim grandes nomes que pode fazer a diferença, mas também não é um bicho de 7 cabeças, é um desafio importante para o Brasil se testar, mas também tem 2 notícias ruins para o lado do Marrocos e boa, entre aspas, para o Brasil, porque ninguém quer que se lesione, mas se lesionaram 2 jogadores titulares, né? O Abdel Al-Zouri, atacante, e o Agued, o zagueiro também do Marrocos, titular, teve que ser cortado da Copa por lesão nos amistosos, então isso é uma notícia, entre aspas, boas para o Brasil, que não joga contra 2 titulares e 2 peças importantes para a equipe do Marrocos. O que o Brasil precisa fazer? Eu não tenho muito um segredo assim, mas eu acho que a principal arma do Brasil para essa Copa do Mundo é muito o mental. Eu acho que o mental do Brasil tem que ser cuidado nesse sistema preparatório, né, da Copa do Mundo, porque nas últimas Copas do Mundo o mental atrapalhou muito o Brasil, principalmente contra a Croácia, nos pênaltis o Brasil já não tinha mais cabeça. E também nos começos, né, das Copas do Mundo, o Brasil sofre com uma ansiedade de marcar um gol, demora a marcar o seu gol e isso acaba atrapalhando muitos jogadores. Na Copa de 22, muitos jogadores jovens ali, então eu não acredito que tenha sido só isso. Faltou também um pouquinho de experiência, um pouco de maturidade e muita ansiedade para a equipe brasileira. Eu acho que com o Carlo Ancelotti isso pode dar uma modificada, principalmente numa Copa do Mundo. Minha escalação para essa partida, eu venho com Alisson no gol, o Ibanez pelo lado direito, Marquinhos e Gabriel Magalhães a dupla de zaga e o Douglas Santos na lateral esquerda. No meio campo eu acho que o Ancelotti tem que vir com 3 meio-campistas, né, para não deixar o time muito aberto. Então o Casemiro, que é um dos capitães, líderes, eu acho que pode sim jogar como titular. O Bruno Guimarães, que eu sou fã
muito fã do futebol do BG, principalmente no Newcastle, e na seleção acho que ele é um dos melhores jogadores que o Carlo Ancelotti, e para fechar, Lucas Paquetá, que consegue recuar e consegue atacar. Eu gosto muito do futebol do Paquetá, acho um bom jogador e acho que tem que ser titular dessa seleção brasileira. E o trio de ataque eu acho que não tem muito para onde correr. Rafinha e Vini pelo que fazem e pelo poder de decisão que podem ter em algum momento, e lá na frente um cara que vem pedindo passagem há muito tempo na seleção brasileira, que é o Endrick. Então essa é a minha escalação para esse jogo. Vamos ver se eu acerto e se o Ancelotti vai mais ou menos nessa linha de raciocínio. Acho que principalmente o que vai fazer o Brasil ter força é o povo brasileiro, como sempre teve. A gente vê uma mobilização gigantesca, no caso do Neymar ir para a Copa, também sempre em ano de Copa, a mobilização de ter ruas pintadas, de ter calçadas pintadas, guias pintadas. Então eu acho que o povo brasileiro tem sim que acreditar. Você que não acredita, eu acho que você está sendo um pouco brasileiro, porque a gente acredita todos os dias, a gente acorda e levanta para ir trabalhar, para fazer as coisas sendo brasileiro, acreditando, tendo a esperança, tendo a fé. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas que o povo brasileiro pode ter para confiar no Brasil nessa Copa do Mundo. E o futebol é aquele desafogo, a gente vai assistir um jogo de futebol, mesmo que se estresse, a gente para um tempo, descansa, vê o nosso time jogar, e eu acredito que a seleção brasileira une todo um povo, e eu acredito muito que pode sim fazer essa diferença. Então tenha esperança, não deixe a falta dela te desanimar desse Mundial e te desanimar da seleção brasileira. Eu acho que o Brasil pode sim fazer uma grande Copa do Mundo e tem potencial para isso. Então tenha fé, tenha esperança, que é isso que eu acho que o brasileiro tem de mais bonito na sua essência. E o meu palpite para o jogo, eu deixei para o final 3-1 Brasil. Acho que o Brasil consegue vencer essa partida, vai demorar, eu acho que a ansiedade, principalmente nos 15 minutos de jogo, vai dominar um pouco ali o Brasil, depois o Brasil domina ela, domina o jogo, e eu acho que 3-1 para vencer, para dar confiança, para trazer também toda essa esperança de um povo. E gols de Vini Júnior, Rafinha e Lucas Paquetá. Gol desses três para o Brasil. E eu quero saber de você, torcedor brasileiro, tá esperançoso? Como que tá essa ansiedade para a Copa do Mundo? Deixa aqui nos comentários, também deixa seu palpite, sua provável escalação. E não se esqueça, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que me ajuda muito nesse novo projeto. Fechou? Tamo junto, vai Brasil e ó, tem esperança, vamos acreditar no Hexa. É nóis, tamo junto.